Testei um eSIM da Holafly e neste vídeo vou contar tudo sobre a minha experiência, mas principalmente os pontos positivos que notei que podem interessar a você e, sobretudo, os pontos negativos ou pelo menos aos quais você deve prestar atenção se estiver interessado no eSIM Holafly. E no final deste vídeo eu vou dar minha opinião final, meu veredicto final sobre o que eu acho e quanto eu daria de nota no geral. Então, antes de tudo, pessoalmente, eu tinha feito a experiência pegando uma eSIM por 15 dias com dados ilimitados, ou seja, eu podia ter acesso à internet de forma ilimitada durante esses famosos 15 dias. Portanto, certamente colocarei na tela alguns vídeos que fiz durante a instalação, já que o primeiro ponto positivo é que a instalação é extremamente simples e fácil. Você tem um processo que é extremamente fluido. Você vai, uma vez que escolheu e pagou sua eSIM Holafly, receber um e-mail e nesse e-mail você pode simplesmente escanear um código QR no seu telefone e vai simplesmente ter que clicar em um ou dois botões para poder instalar facilmente sua eSIM e que ela esteja rapidamente funcional. Então, isso por acaso é algo que eu apreciei bastante, ou caso contrário, você também tem outro processo de instalação que consiste em fazê-lo manualmente. Então, não vou mostrar os dados porque é a minha eSIM pessoal, mas no geral você tem um código QR que pode escanear facilmente, ou então você tem uma instalação manual com códigos e de qualquer forma tudo é guiado passo a passo, seja no iPhone ou no Android. Então, para mim, o primeiro ponto positivo é que é super simples de instalar e funciona muito facilmente em questão de alguns minutos, tudo está feito. Segundo ponto positivo, e por acaso, não é pouca coisa, é que você tem pacotes ilimitados da Holafly. Se, por exemplo, eu quiser viajar para os EQA, para os Estados Unidos, bem, vejo que está escrito que os dados são ilimitados. Então, eu só preciso selecionar o número de dias que desejo. Se, por exemplo, eu viajar do 4 ao 8 de novembro, eu clico em aplicar e aí vou ter simplesmente um eSIM dedicado exatamente e precisamente para a minha viagem com o número de dias que eu preciso, os dias exatos e com dados ilimitados. Aliás, outra coisa que você deve saber é que falando de preços, eu acho que os preços de maneira geral são bastante razoáveis. E além disso, há algo muito apreciável que consegui desenterrar para você encontrar. É simplesmente um código promocional que vai permitir que você economize independentemente da eSIM da Holafly que você selecionar. E o código promocional é simplesmente TopTech, que você vê aqui na minha tela. Você clica em aplicar e isso permitirá que você tenha um desconto que se aplica a todas as eSIM da Holafly. Então, o código promocional é TopTech e eu consegui isso para vocês. Então, aproveitem. É sempre bom economizar, fazer economias. Então, aproveitem. Vou colocar o código na descrição deste vídeo se você estiver interessado. E, bem, isso por acaso é um ponto positivo que propõe e que temos a possibilidade de ter pequenas reduções, apesar de o preço já ser bastante interessante. Pronto, e aliás, algo a saber que é outro ponto positivo é que você pode também compartilhar a conexão, se não me engano, com as eSIM que você tem. Então, se por exemplo você pegar um eSIM e tiver um colega ou um amigo ou alguém com você que precise de internet em algum momento, bem, você pode compartilhar a conexão com ele e normalmente, se não estou enganado, isso vai funcionar. Então, isso por acaso é muito prático e são grandes pontos positivos que não encontramos em todos os outros eSIM. Então, isso, grande ponto positivo. Agora, também é preciso falar de outras coisas, de pontos um pouco mais negativos, etc. Mas antes, devo dizer que, em termos de todos os países que isso cobre, é preciso saber que você tem realmente quase todo o mundo, enfim, o mundo inteiro coberto, pois você tem mais de 270 destinos. E você pode tanto selecionar um pacote que cobre uma região quanto um país específico. Você pode, por exemplo, se viajar para vários países e viajar na Europa, bem, escolher um pacote para toda a Europa. E assim, independentemente do país em que você vai viajar durante o período de tempo que selecionou, você terá internet ilimitado para todos os países da Europa. Então, isso é também muito legal.
Agora, vamos ao ponto um pouco mais negativo do que eu pude encontrar sobre Holafly e do que eu posso dizer que me parece importante que vocês saibam. O primeiro ponto é que você vai ter, então isso é mais particularmente em função dos países e das restrições dos países, mas, por exemplo, na Turquia, você vai ter reguladores na Turquia que baniram o acesso a aplicativos ou sites de eSIM. Então, na verdade, eles tentam evitar que as pessoas contornem suas regras, o que é completamente normal. Mas, por outro lado, você pode ainda assim, bem, ter uma eSIM Holafly, por exemplo, na Turquia, se você ativar antes de chegar no local na Turquia. Então, na verdade, haverá algumas dicas assim para levar em conta e saber em certos países, mas em todos os casos, isso será mencionado no e-mail quando você fizer a sua compra. Então, o primeiro ponto é prestar atenção aos bloqueios e restrições em certos países. Mas, em todos os casos, o que posso aconselhar é ativá-lo antes de chegar. Assim, você não terá nenhum problema, independentemente do país, independentemente dos bloqueios. E outra coisa é que, se você tiver pequenas utilizações, ou seja, se usá-lo apenas por exemplo, 2 dias, bem, por exemplo, aqui na Turquia, custa 7,60 euros. Então, obviamente, não é um preço que é muito baixo, mas também não é um preço que é muito alto. Ou seja, você terá certamente a longo prazo mais rentabilidade com um eSIM do país em questão. No entanto, aqui estamos realmente falando de ter internet ilimitado. Então, acho que o preço para ter internet ilimitado é bastante razoável, especialmente quando falamos de viajar em geral. Raramente viajamos por meses e meses. E se for o caso, bem, eles implementaram um novo plano que eu não conhecia. Simplesmente para aqueles que são nômades digitais ou que viajam muito. Você tem um plano ilimitado. Então, a vantagem é que você tem internet ilimitada, você tem compartilhamento de conexão, você tem uma conexão no mundo inteiro. Por outro lado, a desvantagem é que isso tem um certo preço. Estamos falando de 65 dólares por mês, então não é pouca coisa. E caso contrário, você tem um plano um pouco mais bem light, como eles chamam, para as pessoas que precisam de menos dados. Lá será limitado a 25 gigas de dados por mês. Então é algo a saber e eu queria falar sobre isso caso possa interessar a vocês. Agora, meu veredicto final sobre Holafly. O que eu acho. Bem, eu diria que, no geral, eu estou realmente muito satisfeito. É uma solução muito sólida para as pessoas que querem viajar com uma eSIM que é confiável, que funciona muito, muito bem com a internet, com uma conexão e uma ativação da eSIM que é muito simples. Então, sinceramente, é fácil, é rápido de usar, funciona muito, muito bem. Pronto, simplesmente prestem atenção dependendo das zonas em que vocês estão. Bem, a velocidade pode variar, então isso é completamente normal. E preste atenção para ativar bem o seu eSIM antes de ir para certos países que podem ter restrições, pois caso contrário, uma vez que você esteja no local, você pode às vezes não conseguir fazê-lo ou ter dificuldades. Então, certifique-se de fazer as coisas corretamente e de olhar bem as instruções que você recebe por e-mail. Pronto, isso foi tudo sobre a minha opinião sobre Holafly e você tem tudo na descrição deste vídeo. O código promocional é o para economizar e eu até a próxima.